Oi, esse aqui é o segundo vídeo do 10º dia do Veda edição 2019 e o que temos para agora é o TBR aqui de abril de 2019, ou seja, os livros que eu pretendo ler aqui nesse mês. E para começar, deixa eu mostrar para vocês o primeiro livro que tem a ver com um grande projeto que eu estou tocando aqui no Mantado de Livros desde o ano passado, em 2018. E somente agora, nesse começo de 2019, é que vou ler o último livro de todos que eu prometi para o projeto Leitura de todos os 9 romances publicados por Machado de Assis. E claro, só estava faltando Memorial de Ares, que é justamente o que eu estou lendo aqui em abril. Já comecei inclusive, e aliás, esse projeto não é apenas de leitura, mas também uma leitura comentada de todos os capítulos de cada um dos livros do Machadão. E portanto, sempre aos sábados eu faço um lote de capítulos e faço meus comentários em vídeos sobre se eu estou gostando ou não da história, o ritmo que ela está sendo levada pelo narrador, pelo autor, enfim. Inclusive, já saiu a primeira parte da leitura comentada. Deixo o link aqui em cima para você dar uma conferida o que eu já estou achando do comecinho de Memorial de Ares. Vocês lembram, né? Inclusive esse personagem, o Sr. Ares, Conselheiro Ares, né? Ele já participou do livro anterior do Machadão, Esaú e Jacó. É legal quando um autor ele gosta de um personagem e meio que o usa no livro seguinte. Às vezes, entre aspas, né, se tratando de Machado de Assis, essa reutilização de seus personagens. Mas, por enquanto, Memorial de Ares está interessante. Portanto, confiram lá no link o que eu tenho a dizer a respeito dessa derradeira obra do Machado de Assis. Mas sim, também há um outro projeto aqui no canal que me faz ler cada vez mais livros constantemente, que é exatamente o projeto Contos do Meio-Dia, onde eu pego uma coletânea de contos e faço resenhas individuais de cada uma das histórias, pequenas histórias contidas lá no livro, sempre de segunda a sexta. No caso desse livro aqui, eu vou mostrar para vocês de João Azanello Carrascosa, que é exatamente o volume do Silêncio, será o livro que será começado na próxima quinta-feira e sempre nas próximas quintas-feiras eu farei a resenha individual de cada um dos contos aqui contidos. Aliás, esse livrinho aqui é curto, mas tem várias histórias. Acho que está em torno de 20, se eu não me engano. Então, nas próximas quintas-feiras eu farei a resenha individual de cada um desses contos. Eu estou curioso a respeito desse autor porque até agora eu não li nada dele e muita gente fala bem. Aliás, é um autor até badalado, por assim dizer. Aliás, aqui nesse próprio ano de 2019 eu vou ler um romance dele. Se eu não me engano é aos 7 e aos 40, se não me falha a memória, né? E é justamente aquele romance onde tem aquela divisão justamente para essas duas idades do mesmo protagonista. A gente vai acompanhando a vida nesses dois extremos de sua existência. Também parece ser algo bastante interessante de ser lido, mas vou começar primeiro com contos, pois eu sempre digo, né, para você conhecer um novo autor, é mais aconselhável você começar pelos seus contos, para você já saber como é que é a pegada dele. Aí depois sim, você parte para os romances. Então, o volume do Silêncio primeiro de João Azanello Carrascosa. Mas também tem outro livro que o projeto Contos do Meio-Dia proporciona, e esse aqui eu já comecei, que é Decamerão, de Giovanni Boccaccio. E esse é o livro das quartas-feiras. E aqui a pegada é completamente diferente, né? Porque são histórias lá do século XIV, ou seja, é um jeito até um pouco diferente do que a gente está acostumado de se fazer histórias. Mas há algo curioso a respeito de todos esses contos pequenos aqui do livro, porque a gente pode perceber que ao ler cada uma dessas pequenas histórias, a gente consegue achar um certo eco. Puxa, eu já vi um tipo de história parecido com isso. Histórias geralmente engraçadas, sempre de pessoas se dando bem, se dando mal, pequenos malandros, digamos assim, né? Isso, claro, porque essa obra do Giovanni Boccaccio, Decamerão, serviu de inspiração para muita gente depois, nos séculos seguintes. Por isso que às vezes a gente encontra um certo eco aqui nessas histórias. Mas mesmo com essa noção de talvez não ser nada original, também, mesmo assim, é algo bem divertido de ser lido. Também recomendo bastante a leitura aqui de Decamerão. Mas se por um lado eu foco muito nas histórias curtas aqui no canal, eu também de vez em quando pego algum calhamaço para ler, que é o caso então desse livro aqui que eu vou começar aqui em abril, que é A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Olha só o tamanho desse tijolinho aqui para ser lido. São quantas páginas? Dá uma sapecada aqui, 793, quase 800 páginas de leitura
E tá as letrinhas bem pequenas, viu? Isso aqui deve ser um pouquinho cansativo. Na verdade, esse livro aqui, eu comecei a ler o primeiro capítulo, o primeiro, segundo, se eu não me engano, lá no ano passado, porque esse livro aqui fazia parte do projeto de leitura de 12 clássicos nacionais. Aquele projeto lá do Triste Estevam, um canal aqui, Booktuber também, que ela propôs para cada mês a gente ler um livro nacional. No caso, lá em junho do ano passado, eu deveria ter lido A Pedra do Reino, mas eu flopei. Aliás, eu comecei a ler lá em janeiro do ano passado, sempre em doses homeopáticas, mas depois eu acabei flopando muito no ano passado e não deu para terminar essa leitura com certeza. Mas esse ano espero que até o finalzinho, lá por novembro, dezembro, eu finalmente termine esse tijolo aqui. Um bom autor a ser descoberto, com certeza. E falando em descobertas, deixa eu dar uma dica para vocês, né? Todos os livros que eu estou mostrando aqui, eu estou deixando o link na descrição do vídeo para você poder adquirir através da Amazon. Só que lembrando, né? Se vocês fazem a compra de algum desses títulos através desses meus links, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Por exemplo, quem sabe eu consiga fazer um isolamento acústico aqui e conseguir isolar esse som de latidos que vocês estão ouvindo ao fundo. Pois é, a vizinhança aqui é barulhenta. Agora um livro que eu estou super curioso para ler é exatamente um título que apareceu aqui de repente, não estava planejado, porque como vocês podem perceber, quase todos os livros aqui deste TBR faz parte de algum projeto que eu já estou tocando aqui no canal. Esse, por exemplo, foi porque acabei de fazer um unboxing interessante da tag Experiências Literárias, tag Curadoria. Aí veio esse livro aqui, super bacana, O Sonho dos Heróis, de Adolfo Bioy Casares, um escritor argentino que eu gostei bastante, já tive uma experiência de leitura de um de seus romances, que foi A Invenção de Morel, lá no comecinho do ano passado. E agora veio na caixa Mistério, esse livrinho aqui que é super fino, pouco mais de 200 páginas, estava quase caindo aqui o marcador de página. E vocês conhecem esse clube de assinatura de Caixa Mistério? Conhecem? Não conhecem? Então vou dar uma dica para vocês. Sim, vale super a pena fazer a assinatura ou comprar apenas uma caixa seguinte, porque é aquele tipo de coisa, né? Você compra uma caixa e não sabe que livro vai estar dentro, mas sempre vem coisa boa, como por exemplo, justamente essa obra aqui de ficção científica misturado com um pouquinho de realismo mágico, sempre na pegada do Casares, um dos grandes escritores argentinos. Com certeza isso aqui vai ser bem interessante, eu vou ler aqui mesmo em abril. É um livro fininho, rápido e não vai ter dificuldade alguma, principalmente quando eu já gosto desse autor. Aliás, né, só para finalizar, né, deixo aqui em cima também a resenha do que eu fiz a respeito de A Invenção de Morel, lá do ano passado. Um livro também bastante interessante, instigante, bem misterioso, bacana de ler também. E para fechar esse TBR aqui, é óbvio que eu também vou fazer uso de um outro projeto que eu estou tocando aqui no canal, que é aquele de leitura dos livros publicados pela editora Pipoca e Nanquim, especializada em quadrinhos. Ou seja, obviamente, é um título de graphic novel, esse daqui, ó, Beasts of Burden e Twice Animais, escrito por Evan Dorkin e ilustrado pela Jill Thompson. Uma história bastante interessante, porque é praticamente algo fabular. Sim, temos aqui cães e gatos detetives. Parece ser uma história bem curiosa, ainda não comecei a ler, mas eu vou ler no finalzinho do mês. Aliás, esse projeto de leitura de todos os livros da Pipoca e Nanquim é justamente isso. Na última semana de cada mês, eu faço a leitura em ordem cronológica de lançamento das publicações dessa editora sensacional que só publica coisa interessante, ou seja, é uma aposta fixa, né? Você sabe que a cada novo título sempre vai vir um novo petardo, como diz lá os três rapazes publicadores, editores da editora. E claro, eu digo isso porque esse projeto de leitura da Pipoca e Nanquim começou no comecinho do ano, lá em janeiro, e eu já li 3 títulos deles, como por exemplo Espadas e Bruxas, lá em janeiro de Esteban Maroto, depois em fevereiro Canon de Wallace Wood, e no mês passado, em abril, em março, aliás, eu li Moby Dick, uma versão adaptada em quadrinhos por Chaboté, muito bom também. Aliás, vou deixar o link aqui em cima de algum desses títulos para você poder dar uma olhada. Acho que no card não vai caber tudo. Qualquer coisa, dá uma procurada na pesquisa aqui do canal. São 3 publicações muito boas e com certeza, por isso que eu aposto, fácil, que isso aqui também vai ser muito interessante. Aliás, é até um livrinho rápido, curto. Quantas páginas? 150 páginas. Aliás,
Deixa eu dar uma sapecada aqui e mostrar um pouquinho da arte para vocês verem como isso aqui deve ser bom. Bacana a arte, né? Sim, da Jill Thompson com a história do Ivan Durkin. Bom, esses aqui são os títulos da minha TBR Abril de 2019. E como vocês já perceberam, obviamente, né, eu não vou ler todos esses títulos somente aqui em abril. Vou me estender para as próximas semanas, maio, junho e até ao final do ano, dependendo do livro aqui. Neste mês, com certeza apenas Beasts of Burden, Rituais Animais, que é a HQ, e também aquele livro do Biois Casares, Sonho dos Heróis. Esse sim, todos os dois aqui em abril, com certeza. Não vou flopar porque é tudo curtinho esses dois livros. Bom, e agora só é esperar o próximo TBR lá no comecinho de maio, onde com certeza muitos títulos ainda vão cumprir também tabela dos meus projetos de leitura e também alguma outra novidade que vai aparecendo aqui e ali. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado outros TBRs que já aconteceram aqui no comecinho de 2019. E tchau!